pouquinho para a gente aproveitar aqui todo o tempo que a gente tem com a professora Renata falando aqui com a gente. Olá, tudo bom? Tudo jóia, Cris? Boa noite. Boa noite, Renata. Tudo ótimo? Tudo bem. Então, deixa eu aqui já dar início. Antes de tudo, Renata, te agradecer por aceitar o nosso convite e falar desse tema que foi tão pedido pelos colegas da AGU, porque tem muitos colegas mesmo que estão atuando nos juizados especiais federais e até agora a gente não falou desse tema, por incrível que pareça. E aqui, né, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, um estudo, e tem uma obra que você coordenou, né, Renata, que é excelente, que inclusive eu já vou até fazer aqui a indicação para os colegas que estão entrando, que é um dos volumes, né, do Repercussões do Novo CPC pela Juspódio, que fala volume 18, Juizados Especiais da Fazenda Pública e Juizados Especiais Federais. Você coordenou ao lado do Frederico Keller e Augusto Vinícius Fonseca e Silva, né? Exato. Então, excelente obra, já fica aqui a recomendação para todos vocês. Então, além dela ser uma grande processualista, né, pessoa super indicada para conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, então, por estar aqui conosco, Renata. E vou, então, aqui passar aqui a fazer a sua apresentação, né? Então, a professora Renata Cortez, ela é registradora civil, itabeliana no estado de Pernambuco, mestre em Direito, especialista em Direito Processual Civil pela Unicap, membro da Comissão Geral do Projeto Mulheres no Processo do IBDP, membro da ANEP, coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do CERS Recife e da pós-graduação em Advocacia Extrajudicial do IAJUF Unirio. Então, feita aqui a apresentação, professora Renata, eu vi que você já me passou aqui alguns pontos para discutir. Eu vou abrir completamente a palavra é toda sua para falar sobre o tema aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, primeiramente, doutora Cristiane, eu queria agradecer ao convite feito para participar, estar aqui mais uma vez participando da grade, seja presencial, seja virtual, da Escola da AGU. É sempre uma honra para mim, os eventos, a programação da escola. Eu que literalmente tenho acompanhado de perto, né, e de bem de perto, pelas ações de todos vocês, de Marco Aurélio, evidentemente, mas também acompanho a atuação de todos os demais coordenadores dos projetos, enfim. Então, a gente sabe que a escola tem atuado bastante durante esse período todo e trazido conteúdos de suma relevância para, evidentemente, os advogados públicos, mas para os interessados em direito de um modo geral, porque são temas relacionados a diversas áreas do direito. Hoje pela manhã mesmo, Marcos estava organizando um evento de direito do consumidor, né? Então a gente sabe que tem aí inúmeros eventos. E realmente eu admiro muito a atuação de todos vocês. A escola já era respeitada e ganhou muito mais notoriedade nesse período da pandemia. Então, para mim, é sempre uma alegria, sempre uma honra estar participando de eventos da escola da AGU. Bom, esse tema, Cris, dos juizados especiais de um modo geral, e aqui especificamente os juizados especiais federais, é um tema que eu gosto muito de tratar desse tema. São algumas temáticas aqui, especialmente temáticas relacionadas ao direito processual, né? As temáticas que a gente pretende abordar aqui são temáticas especificamente relacionadas ao direito processual, porque é o meu objeto de estudo. Então, nós temos diversas questões, diversas problemáticas que precisam ter uma solução. São questões que já vêm de algum tempo ocorrendo e nós não temos uma alteração, porque me parece que a mudança só virá quando, de fato, vier uma alteração legislativa, ou constitucional ou infraconstitucional, mas nós precisamos de uma rearrumação
da estrutura dos juizados especiais e especialmente no que diz respeito, penso eu, à atuação processual, porque nós temos diversos problemas, diversas questões bem controversas e problemáticas, especialmente para o jurisdicionado, que vem aí sofrendo as consequências dessa relativamente, se assim a gente pode chamar, desorganização legislativa que a gente vivencia hoje no que diz respeito aos juizados. A gente precisa primeiro esclarecer que nós temos 3 normas que tratam de juizados especiais. Temos a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais estaduais. Temos a lei que trata dos juizados especiais federais, que é a Lei 10.259, e temos a lei que trata dos juizados especiais da Fazenda Pública. E a doutrina tem relacionado esses 3 instrumentos normativos, considerando-os como parte de um microsistema, o microsistema dos juizados especiais, que seria composto por esses 3 instrumentos normativos. Qual a ideia de se pensar em um microsistema dos juizados especiais? A ideia é de que cada instrumento normativo desse seja utilizado para regrar o processamento no âmbito de sua própria incidência. Então, a Lei 9.099 para os juizados estaduais, a Lei 10.259 para os federais e a dos juizados da Fazenda Pública também. Porém, nas omissões de uma e de outra, poderíamos utilizar disposições também de uma e de outra. Então, a ideia não é, em princípio, você sair misturando tudo. Você vai aplicar para cada micro, para cada organização dos juizados, um instrumento normativo. Agora, na ausência de leis naquele instrumento normativo específico, você pode utilizar os demais, de forma supletiva, de forma subsidiária. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é onde entra o Código de Processo Civil, onde entram as disposições do CPC nessa estrutura dos juizados especiais. Aplicação supletiva, aplicação subsidiária, quando? Quando eu não tenho norma na minha própria estrutura, quer dizer, por exemplo, eu não tenho nenhuma regra a respeito daquele tema na Lei 10.259, por exemplo, não encontrei regra semelhante nas outras 2 leis, não tem nada, aí eu iria para o Código de Processo Civil, porém com uma ressalva. A ressalva é a de que aquela disposição do CPC só teria aplicabilidade se tiver compatibilidade com os princípios que norteiam os juizados especiais. Então, celeridade, oralidade, enfim. Então, a gente teria que adaptar, verificar se aquela norma que se pretende aplicar aos juizados, se ela está adequada aos princípios que norteiam os juizados especiais de modo geral. Então, evidentemente que partindo de todas essas premissas, fica já claro que em relação especialmente à aplicação subsidiária do CPC, a gente vai ter sempre uma análise mais subjetiva por parte do órgão julgador. Então, a gente vai ter sempre uma análise mais subjetiva para verificar se é possível ou não aquela aplicação. Em relação aos juizados em si, as 3 leis que compõem o microsistema, é menos complexo porque são leis que se referem a juizados especiais. Então, em tese, todas as normas que ali estão adequadas aos princípios que norteiam os juizados. Então, não haveria esse complicador. Agora, em relação ao CPC, tem esse complicador porque é preciso verificar, e você deve lembrar, por exemplo, a discussão em torno dos prazos em dias úteis. Então, agora a gente já tem o esclarecimento, agora já a aplicação, a lei foi alterada, não precisaria, mas foi, para dizer que os prazos são contados em dias úteis, porque cada um que dissesse uma coisa, porque você chama um princípio de seu e considera que aquela norma, ela viola o princípio tal, da celeridade. Para mim, não viola, para mim, ele garante uma maior racionalidade do sistema. Então, a depender de como você interpreta, você pode dizer, não aplica ou aplica. Então, isso fica muito, geralmente, a critério, com base em critério, as decisões são tomadas com base em critérios subjetivos. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos
esses 3 instrumentos normativos que compõem o microsistema dos juizados. Temos a possibilidade de aplicação supletiva subsidiária do CPC, porém, temos inúmeras situações que continuam sem resposta. E, pior, com respostas variadas, dependendo da turma recursal, dependendo da região, dependendo da orientação que é dada pelas turmas de uniformização. E aí, já que antecipando um dos pontos que a gente vai tratar, a gente precisa lembrar que na própria estrutura dos juizados, embora haja instrumentos de uniformização, esses instrumentos de uniformização só podem ser utilizados para uniformizar questões de direito material. Então, isso já se revela, do meu modo de ver, um grave problema, porque as questões processuais simplesmente não têm solução. Não há como uniformizar a interpretação de questões processuais no âmbito dos juizados especiais. A gente vai falar sobre isso já, mas eu queria trazer essas premissas, né? Nós temos aí 3 instrumentos normativos, cada um se aplica à sua própria realidade, mas se admite aplicação supletiva caso haja lacuna, e havendo lacuna em todo o microsistema, se admite aplicação subsidiária supletiva do CPC, desde que haja compatibilidade com os princípios que norteiam essa estrutura. E aí, a partir dessas premissas, aí a gente começa a conversar sobre esses pontos mais polêmicos, sobre esses problemas processuais que afetam a realidade dos juizados especiais. Você quer que eu continue? Você quer? Então, tudo bem. Eu sei que você já... Porque se deixar, Cris, eu falo... Já que você está falando aí das polêmicas, tem muitas polêmicas. Quando você falou de uma polêmica dos embargos, depois a gente conversa também sobre os embargos, que é outra coisa que tem muita... Embargos de execução, né? O pessoal briga... na verdade, discussões, né? Relativas às execuções, você falou, eu me lembrei que a gente estava até com um caso recente agora, uma colega veio fazer uma pergunta para mim. Cris, qual é o prazo? Aquele prazo lá para você fazer lá a impugnação, a execução. É aquele prazo lá do CPC geral? Porque a gente não tem um prazo, por exemplo, na lei dos juizados especiais federais. A gente não tem um prazo próprio. Então, você recorre lá no CPC, o prazo geral, está lá, prazo de 30 dias. Falei, tranquilamente, poxa, eu acho que é 30 dias. Depois eu fui conversar com um colega da turma recursal aqui no Rio de Janeiro e falou, não, Cris, a gente entende que não se aplica. Falei, de onde vocês tiraram isso? Não é nosso entendimento. Falei, bom, então, como você falou, cada turma recursal tem o seu CPC, tem a sua lei. Exatamente. Própria, então, realmente é uma bagunça. Agora, você separou aqui um ponto que eu achei muito legal, que é sobre a competência absoluta dos juizados e a problemática de renúncia às parcelas vincendas, né? Então, eu queria que você comentasse isso, é outro tema polêmico. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo aqui. Bom, em relação a essa questão da competência absoluta, a gente precisa lembrar que a competência dos juizados especiais estaduais, ela é considerada relativa, ou seja, a parte ela pode optar entre propor ação nos juizados especiais estaduais ou propor ação na justiça comum. No caso dos juizados especiais federais, a gente tem uma disposição expressa que está no artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei 10.259, que vai dizer que onde houver vara de juizado especial instalada, a competência ali é absoluta. Né? Então, juntando com a regra de que a competência é para causas de até 60 salários mínimos, então nós teríamos que, nas causas de até 60 salários mínimos, que evidentemente entrem na competência dos juizados especiais, porque a gente sabe que tem uma série de causas que não entram nessa competência, mas estando elas na competência dos juizados especiais, a parte ela não tem a possibilidade de escolher entre a justiça comum federal e os juizados especiais federais. Ela precisa entrar com ação nos juizados especiais federais. Então, não há opção. E é uma coisa que, Renata, dá uma caraminhola na cabeça do aluno, por exemplo, porque todo mundo tem aquela concepção tradicional de que valor e território são competências relativas. Mas quando a gente fala em juizado, ele já passa a ser absoluta.
né? Então... Exatamente. Que me parece que esse critério, né, de competência com base no valor da causa, isso já está tão relativizado que fica até complicado da gente, né, dizer isso hoje, porque você tem competência territorial absoluta, né, e tem competência fixada com base no valor da causa absoluta também. Então, o processo anda tão... O CPC mesmo reconhece isso, né, quando trata da competência territorial, estabelece a competência territorial absoluta para as ações relativas a bens imóveis. Então, já a gente nem pode mais trazer essas sentenças, né, como sendo corretas, porque sempre tem ali uma situação. E, de fato, nos juizados especiais, a gente tem essa regra que está prevista em lei. A competência é absoluta. Então, a parte não tem opção, ela precisa entrar com ação nos juizados especiais. A gente sabe que a maior parte de demandas que tramitam nos juizados especiais federais é de natureza previdenciária. A grande maioria tem natureza previdenciária. E aí o que acontece? Essas demandas de natureza previdenciária que realmente consomem a maior parte das demandas que tramitam nos juizados especiais federais, de modo geral, elas são demandas em que há pedido de prestações sucessivas. Você vai ter ali um pedido de prestações sucessivas, ou seja, prestações que vão, a partir de um determinado intervalo de tempo, elas vão se renovar. Então, a questão é, em havendo prestações de trato sucessivo, como é que eu vou fazer o cálculo do valor da causa para fins de competência dos juizados especiais federais? Aí, a lei, ela traz uma regra que pretende resolver a questão, que é o parágrafo 2º do artigo 3º, quando diz que, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas não pode exceder o valor de 60 salários mínimos, né? Então, qual é o cálculo que eu preciso fazer? 12 parcelas vincendas, mais parcelas vencidas, tem que dar os 60 salários mínimos, né? Então, essa é a lógica, esse é o cálculo que se deve fazer para se analisar a competência dos juizados. Então, eu vou pegar a anuidade, né, ou seja, 12 parcelas vincendas, somadas ao valor das parcelas vencidas, totalizando ali, buscando ali aquela soma, eu vou verificar se ela está dentro da competência dos juizados. Agora, qual é a grande polêmica? Qual é a grande questão? A grande questão é, a bem da verdade, existem prestações que elas não se esgotam naquelas 12, né? Elas não se esgotam porque elas se renovam no tempo, inclusive, às vezes, até a morte do sujeito, né? Nas demandas previdenciárias, você não tem um prazo final, né? Então, como é que eu vou calcular esse valor da causa se a prestação não tem fim? Então, vai passar de 60 salários, né? Então, qual é o critério que se adota? O critério que vai se adotar, que tem se adotado, na verdade, é o critério de se, como a lei ela estabelece como um critério para a fixação do valor da causa as parcelas vincendas, então o que é que a maior parte das decisões judiciais, das decisões advindas dos juizados, né? A maior parte dessas decisões leva em conta o valor das 12 parcelas vencendas, e aí pega-se o valor das parcelas vencidas, e aí aquele sujeito que eventualmente ultrapasse nesse somatório, ultrapasse o valor de 60 salários, ele não vai abrir mão das parcelas vencendas, ele vai abrir mão de parte do valor das parcelas vencidas. Esse tem sido o entendimento que vem prevalecendo no âmbito dos juizados. Qual o raciocínio? Ora, o legislador, ele estabeleceu, ele fixou a anuidade das parcelas vincendas como sendo o parâmetro para a competência dos juizados especiais federais. Então, eu não posso mexer nessas 12. Eu vou mexer, se eu tiver que mexer, eu vou mexer nas parcelas vencidas. Só que outras discussões vieram em decorrência disso. Por exemplo, no caso dos juizados especiais estaduais, a gente tem uma regra específica que diz que quando você propõe a ação nos juizados, você está abrindo mão do excedente, né? Então, qual é o primeiro questionamento? Se a parte entra com ação no juizado especial federal e esse somatório de parcelas vencidas com parcelas vincendas ultrapassa os 60 salários, ela está tacitamente renunciando
ao excedente? Essa foi a primeira pergunta que se fez e que o entendimento que prevalece é de que não, essa renúncia precisa ser expressa. A gente não poderia, no caso, utilizar, aí, voltando para aquela nosso raciocínio inicial, eu quero usar uma regra que está lá na Lei 9.099. Eu quero utilizar aquela regra aqui nos juizados especiais federais. Por quê? Porque eu não tenho uma regra expressa que trate de renúncia. Então, eu vou buscar essa regra na lei geral. Não posso fazer isso, e esse é o entendimento de que não é possível. Por quê? Porque nós estamos tratando de realidades diferentes. A realidade dos juizados especiais estaduais é uma realidade de competência relativa. A realidade dos juizados especiais federais é de competência absoluta. Logo, essa renúncia só pode ser admitida se for expressa. Então, esse é o entendimento que vem prevalecendo, só que essa questão chegou ao STJ. Essa questão chegou, inclusive foi uma questão que chegou ao STJ, e é interessante que foi uma questão que já gerou uma outra controvérsia, que eu vou falar sobre ela já, que é sobre o cabimento do IRDR na estrutura dos juizados. Por quê? Porque essa causa chegou no STJ, foi, na verdade, uma causa que a origem foi no juizado, mas o incidente foi proposto com base na causa modelo, né, com base no procedimento modelo, no tribunal, no TRF. E aí a discussão era, o STJ pode resolver esse incidente se o STJ não tem, em tese, jurisdição sobre os juizados? Né? A gente tem competência, se a gente não julga recurso especial, como é que eu vou julgar esse RDR? E aí terminou que foi admitido a questão, na verdade, foi um pedido de suspensão nacional, aí houve a suspensão nacional, depois a matéria chegou afetada para o STJ, deixa eu ver aqui qual é o tema repetitivo 1030, para quem quiser aí depois verificar, é o tema repetitivo 1030, e o RESP é o 180.7665. O RESP é o 180.7665. E aí o que é interessante é que esse tema, em que houve inclusive determinação de suspensão em todo o território nacional das causas que tratassem sobre essa controvérsia, esse recurso, Marco está dizendo aí que Ana Karenina atuou nessa causa, né? Ana Karenina, que é também aí uma grande processualista. Então, esse tema repetitivo, Cris, o que é que acontece? Ele vai além desses entendimentos que vêm sendo aplicados diuturnamente no âmbito dos juizados. O que é que o tema vai resolver? Se eu posso, inclusive, renunciar às parcelas vincendas. Então, embora exista um entendimento meio que já consolidado, no sentido de que eu só posso renunciar às parcelas vencidas, esse tema do STJ, o tema 1030, vai decidir se é possível também abrir mão das parcelas vincendas, e isso mexe com toda a questão do valor da causa, mexe com toda a própria... a regra estabelece de forma clara que a anuidade deve ser levada em conta no cálculo do valor da causa, as parcelas vincendas. Então, isso eu mexo absolutamente com o valor que vai ser cobrado em juízo nos juizados especiais federais. Então, está pendente de julgamento, não temos ainda uma solução. As causas que tratam dessa temática estão suspensas, e do nosso ponto de vista, eu tenho, Cristiane, eu tenho buscado cada vez mais defender. A gente não consegue fazer isso 100%. A gente, enquanto estudioso do direito processual, a gente não consegue fazer isso 100%. A gente termina, de vez em quando, caindo em contradição. Mas, a bem da verdade, eu tenho tentado, cada vez mais, buscar interpretações que estejam de acordo com o texto da lei. Então, buscar uma interpretação literal sempre que possível. Claro que nós temos outros métodos interpretativos e são necessários, interpretação sistemática, uma interpretação ampliativa, restritiva, quando for o caso, mas tanto quanto possível,
eu penso que a gente deve se aproximar ao máximo da literalidade. Então, se o texto da lei leva em conta a anuidade, ou seja, 12 parcelas vincendas como parte do valor da causa, me parece que esse critério deve ser respeitado pelo judiciário. Mas aí vamos aguardar, né, a solução que vai ser dada pelo STJ. Esse seria, então, o primeiro ponto que a gente queria conversar aqui, seria sobre essa questão da competência absoluta e da renúncia às parcelas vencidas e ou vincendas, né? Parcelas vencidas e ou vincendas para fins de adequação à competência do juizado. E tem uma questão que, ouvindo você falar, Renata, me veio aqui, esse apego que o juizado tem, às vezes, esses critérios de valor, por exemplo, quando, na verdade, a gente sabe que a informalidade dele, esse jus postulante, né, da pessoa poder entrar na justiça sem um advogado, por exemplo, está muito mais ligada à baixa complexidade da causa. Né? Isso é muito simples. Então, às vezes, se apega demais ao valor, às vezes tem algo com valor alto que é simples de resolver. E ele não pode estar no juizado. Eu acho que já é uma questão para refletir. Né? E quando a gente tem a presença da Fazenda Pública, a gente tem um elemento a mais, que é a questão do RPV, que é um pagamento muito mais simples, né, do que um precatório. Então, é muito mais conveniente até que as partes renunciem no Juizado Especial Federal para garantir o recebimento pelo RPV, que sai rapidinho, né? Vamos botar um ano. Lembrando, Cris, que em relação à execução, a gente tem uma regra própria, né, que é a do 17, parágrafo 4º, que aí é específica para a execução. Se o valor da execução ultrapassar o limite, aí pode haver renúncia, né? Mas aí é na fase executiva. A discussão lá do fracionamento, né? Se Sim. Fazer um pagamento por precatório, aí é outra confusão. Confusão. Então, eu fico, às vezes, pensando se a intenção do legislador de ficar tão apegado no valor, principalmente colocando como competência absoluta, em razão do valor, não teria meio que a ver com isso, né? Com a possibilidade de se pagar por um RPV ao invés de um precatório de maneira mais célere. Eu não sei, né, se seria isso, é uma reflexão. Mas você falando, eu fui pensando aqui, né, porque de fato a gente teve muito problema. Eu atuei uns 10 anos, quase 10 anos, atuei em Juizado Especial Federal. Eu me lembro que grande parte do problema que a gente tinha era na fase de execução. Inclusive, eu gostaria muito que você comentasse, já que você falou agora aí do artigo 17, fala sobre ele, porque as pessoas ainda não têm muito claro isso, quando é que paga por RPV, se pode pagar por precatório, se pode ter fracionamento, paga uma parte por RPV. Muita gente queria assim, o resto por precatório. Fala um pouquinho para a gente, eu sei que não está aqui no roteiro, mas... A Constituição, ela veda o fracionamento, como a gente sabe. A primeira coisa que a gente tem que saber é, pagamento por RPV é um pagamento direto, em tese direto, que a gente sabe que também não é tão direto assim, no caso da União, porque nós temos dotação orçamentária específica para pagamento de RPV, temos ordem cronológica, então é um pagamento direto, mas que tem uma certa organização semelhante à dos precatórios. Mas, a rigor, nas causas em que o valor seja de até 60 salários mínimos, e se o valor for efetivamente de até 60 salários mínimos, o valor do crédito, esse pagamento vai ser feito através de RPV, que é um pagamento que vai direto na conta do jurisdicionado, da conta do vencedor. Né? E lembrando que, no caso da União, esse pagamento não é feito pela União de forma direta, é feito pelo próprio judiciário. Né? A União cria a dotação orçamentária para esse pagamento, transfere do executivo para o judiciário vai fazer esse pagamento. Então, assim, é bom que se esclareça que, apesar de ser um pagamento direto, nós temos critérios e, inclusive, ordem cronológica. No caso do precatório, nós temos todo um procedimento para que seja feito esse pagamento. Então, no caso da União, que a gente está tratando aqui da União, quando ultrapassar esse teto de 60 salários, então nós temos aí a necessidade de pagamento através de precatórios, então inclusão, até 31 de julho,
pagamento até o final do exercício, se for incluído depois disso, só no final do exercício seguinte, enfim. E a Constituição, ela veda o fracionamento. Ela veda o fracionamento desse pagamento. Então, a parte, ela não pode simplesmente dizer, olha, faz o seguinte, eu tenho aqui para receber o valor equivalente a 100 salários mínimos. Então, deixa eu receber uma parte por RPV e o resto eu deixo para receber precatório. Isso não é permitido. O que permite a lei, e aqui repetindo aqui o teor do artigo 17, parágrafo 4º, é que se o valor da execução ultrapassar, ou seja, o montante exequendo ultrapassou 60 salários. Então, o pagamento vai ser feito por precatório. Agora, o que é que diz o mesmo dispositivo? Sendo facultado à parte a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo através de RPV. Essa é a disposição que está na Lei 10.259. Então, eu não posso fracionar, eu não posso burlar a regra constitucional que veda o fracionamento com a finalidade de receber uma parte em precatório, uma parte em RPV para receber mais rápido e deixar a parte demorada para receber precatório. Isso não é permitido, é vedado pela Constituição. Agora, o que é que se permite e que o STF decidiu até recentemente? O que é que se permite? É o pagamento de valores incontroversos, ou seja, aquele valor que se revele incontroverso, ou seja, a Fazenda, na hora da execução, questionou, exemplo, o montante da execução, mas questionou apenas alegando que há um excesso. Então, a Fazenda reconhece, por exemplo, que houve ali, um prejuízo de 50 mil reais, que estaria dentro do limite dos 60 salários. Aí, nesse caso específico, se admitiria o pagamento desse montante através de RPV. Né? Então, aí, nesse caso específico, se deveria, né, na verdade, penso eu, não sei qual é a tua orientação, a gente discutiu muito isso, inclusive eu e Marco, a gente discorda, né, sobre esse... A gente discorda aqui em casa, eu estava numa live que a gente fez com o Luiz Vale, a gente até disse que quando o livro tudo flui e os dois concordam, é uma maravilha, mas quando chega um tema em que existe uma discordância ali, né, então o CPC ele admite expressamente o pagamento de valores incontroversos. Né? Então, o STF precisava decidir se nessa hipótese eu poderia receber, né, uma parte aqui, outra parte ali, uma parte através de RPV e outra parte através de precatório. Mas aí eu pessoalmente, Cris, entendo que independentemente do valor global, se o montante incontroverso pode ser pago por RPV, ele deveria ser pago de imediato. Esse é o meu entendimento, tá? Mas não é o entendimento que o STF estabeleceu. Né? O STF entende que deve ser verificado o montante global. Por que que eu entendo que isso não é quebra da regra de fracionamento? Porque, veja, eu não estou falando de um montante de execução que está sendo discutido, ou que nem está mais em discussão, mas que já é até definitivo, de 100 salários mínimos. Ó, Marco dizendo aí que está com o STF. Eu sou contrária a esse entendimento. A gente contra o STF nesse caso, né? Porque a gente... eu entendo. Eu entendo. Mas, pessoalmente, realmente, qual é o meu raciocínio? Só para explicar, para não ficar parecendo que... Porque, na verdade, eu não sou advogada pública, mas sempre fui estudiosa do direito público, especialmente dos temas ligados à fazenda pública. Mas meu pensamento é de docente, então, de acadêmica. Então, tem hora que o entendimento é contrário à fazenda, tem hora que é a favor. E o próprio Marco, a gente tem alguns entendimentos no livro que eventualmente são contrários à fazenda, porque ali ele está atuando enquanto acadêmico, né? E não como advogado público. Mas, enfim, então, em relação especificamente a esse posicionamento, qual é o meu pensamento? É o de que o valor em controvérsia, veja, uma coisa o valor, a execução acabou, já está na hora de ser feito o pagamento, o montante é de 100 salários mínimos e a parte quer receber uma parte em RPV e uma parte em precatório. Aí não, aí eu estou quebrando a regra do fracionamento. No caso de valores incontroversos, é permitir que a parte receba de imediato, porque aquele valor é uma parte da decisão. Foi dada uma decisão que reconheceu que aquele montante é um valor incontroverso. Dando aqui nome aos bois, a gente teria ali
uma decisão parcial de mérito, por exemplo, dizendo que a Fazenda reconheceu. Então, ali, aquela decisão ali, embora esteja na execução, é uma decisão parcial, e essa decisão parcial, a meu ver, se o valor dela, específico dela, está dentro do limite de 60 salários, a meu ver, esse pagamento deveria ser feito através de RPV. E aí, depois, no final, se o que sobrasse também coubesse em RPV, também seria por RPV. Então, se eu estou falando de 100 salários. Se eu estou falando de 100 salários mínimos, por exemplo, e a Fazenda questionou 50, né? Ela diz, olha, eu devo 50, mas não devo 50. Então, esse meu valor aqui, ele cabe no RPV. E esse aqui, mais na frente, vai caber também. Aí sim. Mas veja, independentemente, se sobrar, vamos dizer que a Fazenda concordou com 50 mil reais. E aí discordou de 200 mil. Mesmo nessa hipótese, eu pessoalmente entendo que deveria haver aí sim o recebimento imediato por RPV e o restante depois por precatório, porque eu entendo que nesse caso não há violação ao fracionamento, porque nesse caso eu estou falando de parcelas diferentes, de um mesmo pedido. Existe uma parcela em controvérsia e ela cabe no RPV. Então é o meu entendimento, é preciso deixar claro que o entendimento do STF vinculante, né, é bom que se diga, é no sentido de que para fins de cálculo, para fins de pagamento, é preciso verificar um montante global. Então, eu vou ter que analisar para fins de pagamento, eu até posso receber antes, mas vou ter que incluir em precatório. Então, veja que coisa, a meu ver, bem esquisita. Eu tenho o direito de receber antes 50 mil reais, mas vou ter que pedir inclusão como precatório. Eu acho totalmente inadequado esse posicionamento, mas é o nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, antes de passar para outro ponto, eu só queria registrar aqui que a gente está com um público mega qualificado. Já passou aqui a própria Ana Karenina, que você falou, Paulo Mendes, Roberto Aragão, o Marco Aurélio está aí nos assistindo, né? Marcelo Mazola, o Antônio Cabral, enfim, tá? E a Fernanda Gomes, que eu tenho muito carinho. Oh, minha querida Fernanda. Está aí também nos assistindo. E a Mirna, eu vi várias pessoas, olha, não vou citar todo mundo que eu vou acabar me esquecendo de alguém, mas muito obrigada por todos estarem nos assistindo. Já vou passar para o ponto seguinte, Renata. Se eu pudesse, a gente conversava muito mais que uma hora aqui. Pois é. É muito bom. Gratuidade nos juizados é um outro ponto também interessante para conversar. Veja, a gratuidade nos juizados, aqui a gente poderia falar genericamente, mas eu queria tratar especificamente, Cris, da gratuidade nos juizados especiais federais. Por quê? Porque tem um projeto de lei, né? É o PL 6160 de 2019, né? É o PL 6160 de 2019, que trata de uma série de questões, e dentre as questões que trata, ele retira a gratuidade genérica dos juizados especiais federais e estabelece critérios objetivos para a concessão de gratuidade nos juizados especiais federais e na Justiça Federal de um modo geral. Tá? Eu queria trazer esse tema, Cris, até para a gente debater, né? Até para a gente debater e até te ouvir também, né? Assim, saber o que é que você pensa sobre isso, porque eu venho pensando e repensando, Cris, essa questão da gratuidade, porque me parece que o motivo que fez com que aquelas ondas, né, do Mauro Capelletti, do acesso à justiça, né, no sentido de que a gente precisava permitir que as pessoas ingressassem em juízo, isso se justificava de fato naquela época, mas me parece que hoje nós não temos mais aquela mesma problemática, aquela mesma dificuldade de acesso, né? Fernanda Gomes, que está aí assistindo a gente, ela fez recentemente uma live para discutir aquele livro de Kafka, O Processo, né? Que tem uma passagem muito interessante, que é a passagem chamada Diante da Lei, onde a pessoa ela tenta chegar na lei e não consegue, porque sempre tem ali um guardião que diz que ela não pode passar e que depois... Então, retratando exatamente essa questão da dificuldade de acesso
à justiça, a dificuldade de compreensão das estruturas burocráticas. Me parece que a gente se a gente não alcançou um momento ideal, evidentemente que não é ideal ainda, mas a gente já ultrapassou bastante as dificuldades iniciais desse acesso. E aí a gente começa a pensar na litigiosidade responsável, né? O professor Leonardo da Cunha, ele tratava disso já desde bem antes do Código de 2015 entrar em vigor, ele já tratava dessas questões relacionadas à litigiosidade responsável. A gente fez uma live recentemente lá no Projeto Mulheres sobre honorários, e aí ele novamente tratou dessa questão da litigiosidade responsável. Então, a gratuidade, a meu ver, essa gratuidade sem critério, essa gratuidade plena, ela precisa ser modificada. Né? Eu fui funcionária pública de Tribunal de Justiça por muitos anos, por 16 anos da minha vida. Né? E eu trabalhei 1 ano e meio na estrutura dos juizados. E eu posso te dizer, com segurança, que muitas demandas eram propostas sem nenhuma responsabilidade. Absolutamente nenhuma responsabilidade. Então, me parece que é preciso repensar esse modelo de gratuidade indistinta. Gratuidade para quem não precisa de gratuidade. Agora, os critérios trazidos pelo PL, olha, são critérios que aí vão de encontro ao acesso à justiça, contrariam frontalmente o acesso à justiça. Vê os critérios, Cris. Isso não seria só para os juizados especiais federais, tá? Eu quis trazer a problemática para os juizados especiais federais porque ele acaba com gratuidade ampla e estabelece que só vai ter gratuidade quem for beneficiário da assistência gratuita dentro desses critérios. Aí veja os critérios. Família com renda inferior a 3 salários mínimos, renda por pessoa de até meio salário mínimo e, o que é pior, a prova com base nos cadastros dos programas sociais do governo federal. E aí eu acho isso problemático. Eu queria até te ouvir. Eu penso que é preciso repensar. Foi horrível. Eu entendo que é preciso realmente repensar a gratuidade, até criar critérios objetivos, mas não esses. E aí eu até queria te ouvir, já que você trabalhou, porque eu nunca advoguei. Eu era do Poder Judiciário. Então, eu vivenciava uma outra realidade. Então, para o advogado, qual é porque quem critica esse projeto de lei tem trazido muito a questão de que, como são muitas demandas previdenciárias, a gente está lidando com muitas pessoas sem renda, com pouca renda, e que, dependendo da família, ela não vai entrar nesse critério, e isso não significa dizer que ela tem condições de arcar com as despesas do processo. Então, eu queria ouvir. Eu até quis trazer esse tema para a gente, assim, debater mesmo. Eu acho que você trouxe uma questão muito interessante, né, da superação das barreiras, né, no caso da barreira econômica lá de Mauro Capelletti, uma das primeiras, e aí teve a criação da defensoria e tal. Acho que a criação da defensoria já foi um grande avanço nesse sentido, mas de fato, né, a gente tem um problema de controle sobre esses cadastros sociais, né? Então a gente sabe que tem muita gente que às vezes recebe um Bolsa Família e não tem o perfil. E acaba que ela, em razão de um cadastro apenas, ela tem uma série de benefícios decorrentes disso e presume-se que ela não tem capacidade, não se faz um estudo social, como tem o mesmo problema, já que está falando em previdenciário, a gente tem um problema no benefício assistencial do LOAS também, que tem de gente aí que pede LOAS, né? Com base nesse critério de salário mínimo, aí você vai lá ver e a pessoa às vezes tem alguém que tem condições de suprir a renda dela, você acaba jogando isso para o Estado quando às vezes o filho, um parente muito próximo tem condições. Então isso é muito complicado, viu, Renata? E você está falando a questão de, até eu estou pensando aqui, numa inconstitucionalidade progressiva, que realmente em certo momento esses requisitos eram satisfatórios, eram suficientes, mas com o tempo a gente vê que às vezes até uma classe média deixa de pagar, passa a ter o benefício da gratuidade. Como você falou muito bem, até a Daniela, colega nossa, procuradora federal, comentou, sim, isso realmente leva a uma litigiosidade irresponsável. Então, você tem um movimento de acesso à justiça, ampliação, amplia-se demais e começa a vir o abuso, né? E um desses abusos é isso que você está falando, a questão do benefício da gratuidade de justiça, né? Agora, para a gente que está na administração pública é muito difícil, porque a gente nota
nota uma certa ineficiência. Agora, então, com esse movimento aí de pandemia, nós vimos recentemente várias pessoas recebendo benefício lá de R$600, que eram servidores públicos com renda muito alta, então não tinha uma comunicação no sistema, até as pessoas receberam de boa fé no início, não entenderam nada, o que esse dinheiro aqui, né? Poucas pessoas vão reclamar no banco que caiu um dinheiro a mais na sua conta. Foi algo automático. Então, a gente tem um problema gerencial aí muito grande, sabe, Renata? Você tá muito certa, é um problema que a gente tem que pensar e seria um elemento importante no combate a essa litigiosidade excessiva. Talvez o juiz pedir nos autos uma comprovação que vá um pouco além do que esteja aí. O pessoal vai falar constitucional, mas... Pronto, e aí é onde eu penso. Eu acho que, do jeito que está no projeto de lei, o projeto de lei ele tirou das mãos do juiz a decisão sobre gratuidade. É o critério objetivo, ponto. Ele não deixou margem para uma análise subjetiva. E aí eu penso que não pode funcionar dessa forma. Existem situações em que a pessoa pode ter um rendimento maior do que esse e não ter condições de arcar com as despesas do processo. Então, e os critérios aqui também, e vincular com o cadastro nos programas sociais é que eu acho pior ainda, porque a gente sabe que não há ainda uma organização das próprias estruturas administrativas. Você veja, por exemplo, eu tive, nesse período da pandemia, eu fiz uso daquelas regras de redução de jornada e de salário, de alguns funcionários e tudo, eu precisei usar isso no cartório. E aí, uma das minhas funcionárias, por exemplo, todos receberam, menos uma. Quer dizer, o que é que justifica ali? Aí eu estou com esse recurso administrativo há mais de um mês para ser julgado e não sai o resultado. E assim, eu, lógico, adiantei o valor para a funcionária e quando ela receber, ela vai me restituir, porque eu não vou deixar a funcionária sem receber, mas imagine que a pessoa está precisando. Então, nós temos aí ainda esses problemas administrativos, estrutura administrativa, resposta rápida, não é? Problemas de cadastro que eu penso que esse critério ele realmente é péssimo. Agora, que a gente precisa de algum critério e que, a meu ver, já está na hora de modificar essa ampla e indiscriminada gratuidade nos juizados especiais de um modo geral, eu penso que sim. Excelente, Renata. Muito bom mesmo. Então, vou fazer o seguinte, você destacou aqui alguns pontos, eu vou amarrar tudo em um só pelo tempo e até temos perguntas nesse sentido. Bom, seguinte cenário, o juizado a gente sabe que tem poucos recursos, isso que é interessante. Ele tem pouquíssimos recursos e a coisa julgada, ela é formada de maneira muito mais fácil do que numa via ordinária. Isso que é interessante, né? Você tem poucos recursos. Aí até perguntaram aqui sobre como é que fica a questão da impugnação da execução pelo INSS que não é recebida, não tem recurso cabível, a gente não tem ação rescisória, né? A gente tem poucos recursos, você no máximo vai fazer um RESP ou REST, se tiver alguma questão. Como não tem recurso contra a decisão que... Não tem, no caso, quando o INSS ele faz uma impugnação à execução, ele está dizendo aqui que não teria um recurso dessa decisão que não admite essa impugnação, na verdade. Não, aí, em tese, se é contra a decisão proferida na execução, em tese, cabe agravo de instrumento. A decisão que... Não, o problema é que não tem recurso de decisões... no juizado, não. Aí no juizado tem que esperar o recurso da decisão final. Não tem recurso. Aí tem que esperar. No caso, o recurso inominado, né, que nem é apelação. Aí tem que esperar, teria em tese que esperar o recurso final ou entrar com mandado de segurança. E se você ficar insatisfeito com a decisão da turma recursal, você no máximo tem que achar uma questão constitucional ali no meio, enfim. Para tentar um recurso extraordinário. Exatamente. Eu já queria amarrar essa questão toda com relação a 3 pontos aqui. Instrumentos de uniformização das questões processuais, não são bem um recurso, mas também é uma forma que você tem aqui. O cabimento de IRDR, que você falou no início, quero muito que você fale sobre isso. E aí a coabilidade das sentenças terminativas nos juizados especiais federais, para você ver como são escassos, né? Deixa eu ver se a gente consegue. Deixa eu ver se a gente consegue arrematar tudo. 5 minutos para isso. Você fala. Pronto. Primeiro, em relação que, para mim, é um dos maiores problemas hoje dos juizados especiais, é a falta
de instrumento de uniformização das questões processuais. Quais são os instrumentos que a gente tem hoje, né? Em termos de recursos, como você muito bem disse, a gente tem o recurso cabível contra as decisões interlocutórias, mas as decisões interlocutórias que tratem de tutelas de urgência, e temos que, inclusive, alguns tribunais, algumas turmas recursais admitem o próprio agravo do instrumento, né? Tem se admitido o próprio agravo do instrumento nesses casos, e temos o recurso contra a decisão final, temos o recurso, os embargos de declaração e temos o recurso extraordinário. Esses são os recursos cabíveis na estrutura dos juizados. Agora, temos os instrumentos de uniformização previstos na Lei dos Juizados Especiais Federais e na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Lembrando que na Lei dos Juizados Especiais Estaduais não tem nada, né? E aí é uma loucura completa. Por quê? Nos Juizados Especiais Estaduais, eu queria chamar a atenção disso, Cris, que nos Juizados Especiais Estaduais não tem, naqueles tribunais em que não há um órgão de uniformização, o que é que acontece? Cabe reclamação. Então, cabe reclamação, por exemplo, se a decisão da turma recursal viola uma orientação vinculante do STJ. Cabe reclamação. Só que quem julga essa reclamação? O próprio Tribunal de Justiça. Veja, o STJ disse assim, olha, eu não quero mais não. Dizem que a jurisdição é indelegável, mas me parece uma hipótese de delegação, né? Então, eu não quero julgar essa reclamação. Julguem vocês aí por baixo, né? Eu que tinha que analisar, mas julguem vocês. Então, nos juizados especiais federais, aí nós temos as turmas de uniformização. Aí temos, primeiro, as turmas recursais. Se a divergência for entre turmas de uma mesma região, nós temos a turma regional de uniformização. Se for um conflito entre uma divergência entre turmas de regiões diferentes, ou se houver violação a um precedente do STJ, aí vai caber a atuação da turma nacional, da TNU. E há também o PUIL, né? O chamado PUIL, que é o pedido de uniformização que vai para o STJ. Esse não foi delegado, esse vai, para o STJ, quando a decisão da turma nacional de uniformização viola os precedentes do STJ. Aí cabe o pedido de uniformização para o STJ. Porém, todos esses instrumentos de uniformização só servem para questões de direito material. Só se aplicam a questões de direito material. Então, isso, para mim, é um dos piores. É o que há de pior na estrutura dos juizados, porque as questões processuais ficam aqui, nas turmas recursais, não saem daqui. Nem a turma regional atua, nem a turma nacional, nem o STJ. Eu não faço nada, eu não tenho o que fazer. Né? Então, eu penso que isso precisa de uma solução imediata. E isso é uma solução simples, mais simples, porque bastaria uma alteração da própria lei 10.259 e da lei também dos juizados da Fazenda Pública. Bastaria uma alteração da lei, uma alteração da própria lei federal. Agora, temos também o problema do não cabimento do recurso especial para o STJ. E aí, ou uma nova interpretação para o dispositivo constitucional, que hoje é uma interpretação que se faz de que como a Constituição fala em decisão de tribunal e turma recursal não é tribunal, então não cabe. Então, ou tem que ser feita uma nova interpretação da Constituição, ou, de fato, só através de emenda constitucional. Porém, eu queria trazer aqui essa questão, Cris, que é exatamente o recurso contra a decisão terminativa nos juizados especiais federais. O que é que acontece? A Lei 10.259, ela traz um dispositivo, artigo 5º, que vai dizer que só cabe, que fora as hipóteses de tutela de urgência, só cabe recurso contra a decisão, a sentença definitiva. Pronto. Essa expressão, sentença definitiva, ela tem sido interpretada literalmente no sentido doutrinário, não é? De distinção entre sentença terminativa e sentença definitiva, no sentido de que não cabe, então, recurso contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Observe que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual corrigiu esse problema e coloca que não cabe recurso, que só cabe recurso contra a sentença, ponto.
tirou o termo definitiva para acabar com... Qual é a lógica, Cris, que existe para caber recurso contra a sentença terminativa e definitiva nos juizados especiais estaduais, nos juizados especiais da Fazenda Pública, e não caber só nos juizados especiais federais? Eu não consigo, é um raciocínio que não consigo chegar. Agora, a maior parte das turmas recursais tem a interpretação de que não cabe, tá? A maior parte tem a interpretação de que realmente não cabe recurso. Então, se a sentença for de extinção sem resolução do mérito, não cabe nada. Você tem que entrar com outra ação. Agora, muitos deles, inclusive com enunciados a esse respeito, entendem que cabe se a sentença terminativa for daquelas que impeça a propositura da ação. Propositura da ação, entendi. Então, por exemplo, a sentença terminativa foi terminativa porque acolheu a alegação de coisa julgada. Ora, essa sentença, ela impede a repropositura da ação. Então, nesse caso, caberia. E tem também algumas turmas recursais, eu peguei aqui o exemplo das turmas recursais do Espírito Santo, que tinham um enunciado sobre isso, de não cabimento, e esse enunciado foi cancelado. Eles hoje entendem que é cabível recurso contra qualquer sentença, terminativa ou definitiva, que é o que eu pessoalmente entendo. E aí entra de novo naquela nossa premissa. Qual é a premissa? Quando é que eu posso usar a lei de uma organização dos juizados para outra? Quando não tem lacuna. Né? Quando tem lacuna. No caso, não tem lacuna. E aí, o que é que eu proponho? Eu proponho aí um diálogo das fontes, Cris. Um diálogo entre a lei dos juizados federais e a lei dos juizados da Fazenda Pública, que corrigiu o problema da lei anterior e que, para mim, deixa claro que aquele sentença definitiva é a sentença final. O que ele quer dizer ali é que só cabe recurso contra a sentença, não cabe recurso contra a decisão interlocutória. Só cabe se for decisão interlocutória que trate sobre questões que tratem aí de uma tutela de urgência, né? E aí, Cris, ficou faltando falar do IRDR, que eu acho que não cabe. Eu não sei se eu consigo falar, não sei quanto tempo falta para falar do IRDR. Não, tem o IRDR e ainda tem os honorários, né? Mas eu acho que pelo tempo já deu aqui, senão a gente vai ser cortada. Então, exatamente. Eu queria aproveitar esses últimos 3 minutinhos para te parabenizar. Foi muito bom o nosso papo. Se pudesse, eu ficava mais horas aqui te ouvindo falar. Você realmente tem uma oratória incrível, uma didática muito boa e é muito gostoso, né, te ouvir falando. E realmente você tem um domínio muito grande sobre o assunto e acho que a gente teria aqui papo para muito tempo. Então vamos guardar esses temas aqui, de repente numa outra oportunidade a gente continua essa conversa. Te agradecer e deixar aqui o finalzinho para você se despedir e falar o que você quiser. Nós temos aí uns 3 minutinhos. Agora é tempo para todos. Bom, eu queria, na verdade, agradecer sua gentileza, mais uma vez parabenizar o trabalho que vocês vêm desempenhando, como disse, talvez algumas pessoas que estejam aí nos assistindo não saibam, mas eu sou esposa de Marco Aurélio Peixoto, então eu acompanho aqui literalmente do lado, trabalho aqui juntos no escritório, então eu fico acompanhando a atuação dele, a sua atuação, a atuação de Rita e dos demais diretores, que tem realmente feito um trabalho sensacional na escola. Eu tenho muitos grupos de processualistas e é incrível como a escola ganhou uma outra visão, uma outra realidade, é uma outra escola da AGU. Foi um bem que, se a gente pode falar das coisas boas da pandemia, me parece que essa realidade da escola, ela veio para ficar. A equipe de vocês é maravilhosa. Os eventos estão realmente sensacionais, então para mim é uma grande honra estar aqui. Eu estou vendo que Flávia Rio está aqui, querida Flávia Rio. Então eu queria, na verdade, Cris, agradecer. Tem a polêmica do cabimento do IRDR nos juizados, mas a polêmica do cabimento do IRDR nos juizados, ela é muito longa, são muitas questões para a gente comentar, então vai ter que ficar realmente para uma próxima. O pessoal já está sugerindo aqui a parte 2, viu? Coisa boa. Então, só agradecer, Cris. Agradecer pela sua gentileza e pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm realmente desempenhando. E agradecer a todo mundo que nos assistiu, que está aqui com a gente numa sexta-noite.
Então tá bom, Renata. Um beijão para você e um bom beijo, minha querida, para todos. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.